O ano da renda fixa, oportunidades ou será uma cilada? Essa semana me dei com essa propaganda aqui, invista com até 200% do CDI em renda fixa pós-fixado. Será que você viu essa propaganda? Fiquei curiosa e fui lá depois ler do que se tratava. Hoje nós vamos trazer um conteúdo especial para você, abrir os olhos, tomar conhecimento, ver os objetivos e se esse investimento é para o seu perfil. Bora lá? Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Tá chegando aqui de paraquedas? É aquela hora maravilhosa de se inscrever no canal para receber os nossos conteúdos. Ative aí as notificações para ser avisado e não deixe o seu like para depois. Bora aí, colocar o dedão aí. Bom, agora lá vamos nós. Foi a propaganda que eu vi. Quando eu vi 200% do CDI, eu falei, nossa gente, muito bom, né? Do que será? Será mesmo um CDB? Aí, de repente, abro e vejo Debenture, fevereiro de 2028. Pelo menos já está bem grande, eu dou parabéns para eles. Colocou que está atrelado a um pós-fixado, uma rentabilidade projetada, como diz a propaganda, de 200% do CDI, ou seja, 2 vezes o Tesouro Selic. Então, é muito bom. E vence em 5 de fevereiro de 2028, ou seja, 3 anos. E o investimento mínimo razoável de R$500. O que é uma debenture? Para quem não conhece, e é uma das coisas que nós não falamos muito aqui no canal. É um título de renda fixa e ele se refere a títulos de dívida, que tem o objetivo de atrair a liquidez para os investimentos com um período de duração de médio a longo prazo, que fomos o que vimos ali, de 2028. E são emitidos por empresas ou até pelo governo federal. Uma debênture também é classificada como investimento de renda fixa, já que as condições de aplicação são pré-estabelecidas. Você já sabe o que você vai ser remunerado lá na frente, informado já no início da aplicação. E assim sendo, você vai me dizer assim, nossa, mas para que isso, né? Por que as empresas precisam de emitir debêntures, né? Então, para contribuir com o seu financiamento, podendo ter diversos motivos. Um dos motivos pode ser, sim, garantir o capital na caixa da empresa. A empresa precisa de dinheiro no caixa. E o segundo, muito normal, utilizado pelas empresas, que é alavancar o crescimento dela operacional da organização. Ou seja, né, a debênture é uma maneira que as empresas tiveram de adquirir o capital de terceiros. Os investimentos sempre são assim, você vai emprestar o seu dinheiro para alguém. No caso dos títulos públicos, você está emprestando para o governo. No caso das debêntures, para as empresas. E no caso do CDB, para os bancos. Dessa forma, os seus rendimentos decorrem dos juros que a empresa paga pelo capital que solicitou como empréstimo. Bom, qual é a classificação? Da mesma forma que a gente, quando estuda os títulos públicos, eles são divididos em Tesouro Selic, em Tesouro relacionados ao IPCA ou ao pré-fixado, a gente tem uma classificação para debêntures. Existem as simples, as conversível, a permutável e as incentivadas. As duas mais conhecidas e que eu vejo com mais frequência seriam as simples e as incentivadas. Então, o que é a simples? É um tipo mais comum e a sua rentabilidade pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Então, você vai fazer um investimento que lá marca para você a taxa e o quanto que você vai receber e o final no vencimento. Conversível. Os títulos possibilitam que esses rendimentos sejam convertidos em ações da instituição que emitiu aquela debênture. Ou seja, dessa forma, o seu ganho irá se tornar variável, já que depende do valor da ação. Então, isso pode ser bom ou pode ser ruim. Então, é uma coisa que cabe ao investidor que for comprar, ver se realmente vale a pena. Permutável. Ah, só uma observação. Caso você não esteja acostumado com a renda variável, por que dependendo do valor da ação não é bom? Porque às vezes a ação num dia ela está valendo
menos do que no outro dia. Então, por isso que ela tem essa classificação de conversível e pode não ser tão bom para você. Permutável, nas quais os ganhos podem ser convertidos também em ações, só que não de quem emitiu, mas de qualquer empresa. E aí já fica uma coisa, vamos dizer, um pouco mais maleável e pode ser que seja interessante. E as incentivadas, que são as que mais a gente vê, que normalmente a gente vê nas corretoras. Elas chamam a atenção porque normalmente elas são isentas de IR, porque os projetos que estão alinhados às incentivadas, elas trazem alguma benfeitoria à população. Por exemplo, em coisas de infraestrutura. Então, sei lá, né, a parte de gás, a parte de saneamento básico. Então, são formas, né, podem ter outras também, que você tem essa possibilidade. Existem desvantagens na debêntures? Sim. Como todo investimento, você tem que alinhar o investimento com o seu perfil e também ver qual é o risco envolvido. O primeiro deles, nesse caso das debêntures, é que eles não possuem o FGC. Então, aquele Fundo Garantidor de Crédito. Outra segunda desvantagem, né, que são os prazos longos, né, como a gente falava, esse é de 3 anos, mas isso também faz com que, se for maior o tempo, e a sua liquidez acaba sendo prejudicada. Então, isso pode ser uma desvantagem para o investidor. E, dessa forma, pode até perder dinheiro caso você queira fazer o resgate antecipado. Então, isso é algo que você deve pesar antes de fazer o investimento. Vale a pena investir? Então, alinhamento com o seu perfil. Qual é o seu perfil? Esse sempre é o primeiro a se perguntar. Eu sou conservado, sou moderado, sou arrojado. E mesmo um conservador, um perfil conservador ao arrojado, ele tem que determinar quanto é o percentual da carteira dele que ele vai colocar numa debênture ou num ativo de risco, que pode ser uma debênture, mas também pode ser outros ativos. Então, é importante você saber o seu perfil e se você tem, por exemplo, eu sou conservador e não tenho nenhum de risco, então eu poderia colocar 1%, 2% do meu investimento nele, poderia. Aí é uma coisa que cabe a você decidir, mas sabendo quais são os riscos. Atentar-se ao objetivo, qual é o objetivo daquela debênture, o prazo, o risco e a remuneração que vai ser paga para você no final do investimento. Sendo assim, é uma coisa como a gente fala, né? E pode ser uma coisa muito boa, você pode fazer uma boa alavancagem, ter um bom retorno, mas isso é uma coisa que cabe a você pesar. Então, o que eu sugiro para você é que se você quer estudar um pouco mais, nós temos também no canal da B3 vários artigos que falam sobre debêntures. E aí você pode estar mais alinhado e conhecer mais sobre eles, beleza? Então, até a próxima. Valeu!